Bom dia, turma do oitavo ano. Vamos para mais um assunto novo, capítulo 14, página 201. Estados Unidos, uma potência mundial. De cara nós temos o presidente Obama, né, que foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, vocês acreditam? Né? Eleito em 2008 e ficou até 2012 no poder. Aliás, ficou até 2012, mas teve outro mandato, tá bom? Depois dele entrou o Trump, que é o atual, e por esses dias nós vamos ter outra eleição para definir quem vai ser o novo presidente. Se vai continuar o Trump ou se vai entrar um novo. Bom, né, Estados Unidos é uma potência mundial, mas vamos primeiro entender uma parte histórica, como esse país vai surgindo. Estados Unidos ele era colônia da Inglaterra. Só que quando a Inglaterra chega na América, encontra os Estados Unidos, eles fazem o contrário que fizeram com o Brasil. Eles fazem uma colônia de povoamento, né? Não é exatamente uma colônia de exploração, porque o clima era meio similar, então eles sentiram até bem nos Estados Unidos. Como é que se dá a formação desse território? Primeiro você tem 13 colônias, tá aí no mapa na página 203, tá bom? Você tem 13 colônias, né, que formam os Estados Unidos, tem colônias do sul, colônias do norte. Ambas as colônias entram em guerra, tá? As colônias do sul e do norte, para ver quem conquistaria todo o território. E aí você tem como solução da guerra, como finalização, uma unificação das duas colônias e a criação dos Estados Unidos da América. Por isso o nome Estados Unidos, porque você tem estados, literalmente falando, unidos, e da América porque é o continente que eles estão. E América para americanos. Gente, é uma tal famosa doutrina Monroe. Acho que é essa a pronúncia correta aí. Olha o problema daí dessa galera. Eles tinham as 13 colônias, alguns territórios eles foram anexando, doados, outros foram em guerra com o Canadá, outros foram em guerra com o México, e começou uma caminhada, uma marcha para o oeste, ou seja, para o outro lado. Né? Eles saíram dominando tudo, dominando tudo. No meio do caminho tinham povos nativos, tinham indígenas. Exterminaram os indígenas que estavam no meio do caminho. Qualquer outro povo que não fosse eles, eles matavam e dominavam a terra. Nesse mapa tem a expansão, ó. Das 13 colônias, eu estou na página 203. Depois do território obtido pela Inglaterra, da França, da Inglaterra, mas o território da Espanha, um anexado em 1845, perdido pelo México, né? Um cedido pela Inglaterra, outro comprado do México, mais outro comprado do México e o Alasca, que está à parte, dá pra ver aqui na imagem reduzida, que foi comprado da Rússia. O país se expandiu do jeito que ele queria se expandir. Expandir, né? Isso graças a esse presidente aí, Monroe, né? James. Ele queria o quê? Ele dizia assim que a América era para os americanos. Ele só considerava americanos os nascidos nos Estados Unidos. Até hoje eles têm esse problema, minha gente. Eles acham que só a América e os Estados Unidos. Nós ficamos na dúvida se é um problema geográfico, se é burrice ou se é mau caratismo. Né? Pode ser os três, viu? Mas eles acham que a América é somente os americanos, somente os estadunidenses. Né? O ego do estadunidense vai lá em cima, viu? E tudo começou aí, com o presidente James, que ele queria conquistar todo o território, indo até o outro oceano, até o Pacífico, queria conquistar toda a América. A América era somente para os americanos, aqueles que tinham direito de morar na América eram somente os americanos. Aí já conquistaram bastante, só não conquistaram toda a América, literalmente. Né? Qual foi o momento que os Estados Unidos disse: Oi, estou aqui para mandar? Foi depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Né? Você tem uma primeira revolução, uma segunda revolução industrial que acontece nos Estados Unidos. Só que nesse momento que a Europa estava em guerra, a Europa era líder, a Europa mandava em tudo. Inglaterra, Itália, França, Portugal, Espanha. E aí, meu filho, os Estados Unidos viu que tá todo mundo fraco do outro lado. É agora.
entra no meio da Segunda Guerra, já quase que no final, ajuda alguns países, ataca o Japão, ajuda o Japão, né? Ele vai para atacar, mas vai para ajudar também, para botar todo mundo na mão dele. Então os Estados Unidos surge como potência aí. E também surge como potência industrial. Nos Estados Unidos nós temos muita coisa, muitos minérios. É um país riquíssimo, como o Brasil, só que eles aproveitaram mais. Riquíssimo em minérios, riquíssimo para a produção industrial. E aí surgem as primeiras indústrias, principalmente na região dos Grandes Lagos, próximo do Canadá e próximo de onde eram as 13 colônias, tá bom? E esse cinturão a gente chama de Manufacturing Belt, ou Cinturão da Manufatura. É uma região que tem muita indústria, até hoje, tá bom? Principalmente indústria bélica, de armas. Os Estados Unidos foi como quem não queria nada, né? Ganhou alguns aliados na Europa, tomou o poder. Aí a Rússia não gostou muito da história e surge a Guerra Fria. Rússia defendendo as ideias socialistas, Estados Unidos defendendo as ideias capitalistas. A gente sabe quem ganhou, né? Em 91 a gente teve o fim da União Soviética, da Rússia, e o capitalismo e os Estados Unidos ganharam. Vamos para a página 206 para a gente dar uma olhada aí no Manufacturing Belt. É o que está em rosa, tá bom? Tem outras regiões? Tem. Esse cinturão da manufatura, ele é mais voltado para a indústria pesada, tá bom? Siderúrgicas e tudo mais. Tem outros laranjinhas aí, vocês vão ver. Lá em São Francisco, já perto do México. Lá em cima em Seattle, perto do Canadá. O que que rola aí? O Sunbelt, que a gente chama de Cinturão do Sol, rola a indústria mais moderna, tecnológica, o famoso Vale do Silício, né, que produz biotecnologia, nanotecnologia, a tecnologia mais avançada, né, é nessa região, tá bom? Centros universitários, produção de vacina, inclusive para Covid, rola aí nessa região. Ou seja, os Estados Unidos tem um pesado e tem um tecnológico. E no meio ainda tem faixas para agricultura. Produzem milho, produzem algodão, produzem trigo. Eles não morrem de fome, nem morrem na questão industrial, nem na econômica, nem na militar. Eles são potência em tudo isso. Por isso que é difícil derrubar os Estados Unidos. Tá bom? Você tem a produção de muita coisa, ferro, aço, né? Petróleo. O petróleo deles não era o melhor, tá bom? Vindo de um xisto, que é o minério. Vocês vão estudar em química isso. Aí eles conseguiram desenvolver tecnologias para melhorar a qualidade. Um país completo, tá bom? Na página 208 fala sobre os cinturões agrícolas que eu falei agora. Cinturão do consumo diário, cinturão do trigo, do milho, do algodão, das frutas, de culturas irrigadas, da pecuária e da policultura. Como é que isso funciona? Cada região, vocês estão vendo aí na página 208, né? Vai produzir só uma coisa: algodão, milho, trigo. E aí todo mundo vai produzir um pedacinho e depois se distribui. Tá bom? Tudo depende também de uma questão climática, né? Para isso. Então, ó, é uma esperteza dos Estados Unidos. Estão bem preparados para tudo aí, né? Com relação ao relevo, eu já estou na página 210, eu tenho o que a gente chama de montanhas rochosas nos Estados Unidos, tá? Na mesma direção que a gente tem, ou seja, na costa oeste, as Cordilheiras dos Andes, aqui na América do Sul. Lá na América do Norte tem as montanhas rochosas, tá bom? É uma região um pouco mais alta. Mas eles têm também planícies e planaltos. Mas mesmo nas regiões mais altas, eles conseguem aí desenvolver agricultura. Na página 211, fala sobre a superpotência bélica, ou seja, de armamento. É o exército mais forte do mundo e está atuando em vários outros países. Tá? Está atuando em países da América, principalmente da América Central. Está atuando na Colômbia, como a gente falou na última aula, né, sobre os problemas da Colômbia. Está atuando no Oriente Médio,
No meio da guerra da Síria, ele tá atuando, então ele se espalhou bastante, porque existe interesse mundial, entendeu? Aí fala sobre o Estado Islâmico. Os Estados Unidos, ele entrou em várias guerras, claro, ele quer potência mundial, né? Então ele participou de várias guerras. Guerra do Golfo, né? Fora as guerras históricas, contra o México, contra o Canadá, as mais atuais, Guerra do Golfo, contra o Iraque, né? Porque ele sofreu um atentado em 2001, né? Dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos teve duas torres derrubadas por aviões sequestrados por um grupo radical lá do Afeganistão, né, comandado por Osama Bin Laden. E aí, Bush, que era o presidente, ficou irado e vamos invadir tudo. Olha, os caras inventaram a fake news e disseram que o Iraque tinha bomba atômica e nunca teve, para invadir o Iraque, para ir atrás do, para invadir o Afeganistão, né? E aí ele pegou Osama Bin Laden, pegou Saddam Hussein, que era o presidente do Iraque. E olhe, eles eram aliados no passado, mas o jogo virou. Entrou no Iraque, buscou Saddam Hussein, decretou a prisão. O Saddam Hussein correu. Por algum tempo de procura de Saddam Hussein, ele estava escondido dentro de um buraco, né? Os Estados Unidos foi lá, declarou a morte, foi condenado à morte, mataram Saddam Hussein. E nisso, para manter a paz, os Estados Unidos invadiu o Iraque e manteve tropas. Outros países do Oriente Médio também estavam meio confusos. Os Estados Unidos botou tropazinhas também. Tudo por interesse. O Oriente Médio tem muito petróleo. Tá bom? Em contrapartida a isso, no Oriente Médio surge um grupo chamado Estado Islâmico, que é para combater ações dos Estados Unidos. Na página 212 fala um pouquinho sobre esse atentado de 11 de setembro, provocado pelo Osama Bin, né? Esse senhorzinho, acho que vocês já viram ele, tá aí na foto, né? Posteriormente ele foi preso, morto, né? Que os Estados Unidos acabam tratando seus inimigos dessa forma. Ali num quadrinho verde, verde para azul, tem dizendo assim, uma visita de Obama para Cuba. Um rival dentro da América dos Estados Unidos é Cuba. Porque na época da Guerra Fria, Cuba não apoiou os Estados Unidos. Apoiou a União Soviética, que estava do outro lado da coisa. Do outro lado do mundo. E Cuba adotou ideias socialistas, enquanto os Estados Unidos defendiam o capitalismo. Então, na época, o presidente dos Estados Unidos disse: não tem mais nada com Cuba. Acabou todas as relações com Cuba. Ninguém mais compra e vende. E não só ele, mandou todo mundo fazer o mesmo. Ele tem poder. Cuba ficou isoladinha. Já é uma ilha, ficou isolada literalmente, economicamente falando. Sofreu o que a gente chama de embargo econômico. Meus senhores, Cuba não deu tão errado não, viu? Esporte em Cuba é bom, a educação em Cuba é boa, a saúde em Cuba é boa. Mas para acabar com esse embargo econômico, o Obama, um presidente que era mais liberal, mais tranquilão, foi lá e visitou Cuba e voltou a dialogar com Cuba. O problema é Trump, que é um presidente totalmente radical. E aí ele não tem tanto interesse em dialogar com Cuba, né? Essa é a grande potência mundial, que é os Estados Unidos. Eu peço que deem uma lida no capítulo e façam a atividade da página 213, é grande, até, é grande mesmo, até 221, tá bom? Vocês têm um tempinho para fazer. Fiquem tranquilos. Então até a próxima aula da gente. Tchau, gente, até lá.